Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá pessoal, boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo pelos canais de comunicação da Rádio e TV Imprensa, brilhantemente comandada pelo jornalista Ferreira Leite. E agradecendo também ao nosso operador de som e vídeo, ao comando técnico do Juan Barcos. Estamos chegando com o nosso programa semanal, Questão de Saúde, todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas. Né? E sempre lembrando que em nosso programa procuramos falar sobre temas relacionados com a saúde, em que se possa dar orientações, tirar dúvidas e, principalmente, dar dicas de prevenção para impedir que se estabeleça ou avance algo que esteja prejudicando o nosso bem-estar físico e mental. E para isso, temos o cuidado de sempre trazer informações de qualidade, fundamentadas na ciência, nos estudos diários e no nosso dia a dia de atendimento em ambulatório, nos consultórios, nos ambulatórios de especialidade, nas diferentes clínicas dentro dos hospitais e também no ensino médico, que atualmente temos aqui em São José, com as duas faculdades de medicina. Né? E, logicamente, né, sempre tentamos evitar as fake news que, infelizmente, assolam as nossas mídias sociais e jornalísticas. Né? Para que eu consiga isso, eu conto sempre com a ajuda de algum colega que seja referência na sua área de saúde e que tenha expertise para responder aos nossos questionamentos, assim como dos ouvintes que nos acompanham pelos canais de comunicação da Rádio e TV Imprensa. Eu sou Otton Becker, sou médico pediatra. Estaremos juntos todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas, aqui na Rádio e TV Imprensa. Né? Hoje, vamos falar sobre um tema, na verdade, já vamos retomar um tema que já abordamos anteriormente, que é a saúde do trabalhador. Só que hoje vamos abordar mais especificamente a parte da medicina do trabalho voltada para a saúde mental. E para falar sobre esse tema, contamos hoje com a presença da doutora Natália Caterina, que apesar de jovem, já carrega uma vasta experiência nessa área de medicina do trabalho, trabalhando em grandes empresas da nossa região. Né? Não bastasse isso, há menos de um mês ela lançou um livro na qual ela aborda o tema que vamos falar hoje, a saúde mental e a saúde do trabalhador. Né? Posteriormente, hoje, vamos comentar sobre o livro. Doutora Natália, eu agradeço muito a sua presença, eu sei da correria, né, entre os departamentos de saúde ocupacional de algumas empresas na região, né? E agora, mais correria ainda com a chegada da Betina, né? Sim, que ainda não completou um ano, está com 9 meses, né? Eu agradeço muito, eu sei que é corrida a vida, né? Agora, acho que você já está tentando dar uma segurada, né? Porque cuidar de filho é muito importante, né? Então, antes de iniciar as perguntas, doutora Natália, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco, né, sobre a sua formação e área de atuação dentro da medicina. Né? Lembrando também que hoje
um pouco mais para frente aqui, no meio do programa, a gente vai ter a presença do nosso parceiro, que está sempre nos ajudando, o psiquiatra, professor doutor Davi de Souza Lima. A palavra é sua, doutora Natália. Por favor. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom, né, estar falando sobre o que a gente ama. E eu sou formada em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes. Há 12 anos tenho uma atuação na indústria, uma atuação voltada, né, para a saúde do colaborador. Então, fiz toda a minha formação em cima de medicina do trabalho, direito médico, administração e agora também, recentemente, psiquiatria. Porque eu falo muito, doutor Otton, que antes os trabalhadores eles procuravam o departamento médico para falar de dores, né, musculares. Hoje, a gente vê o trabalhador procurando o departamento médico para chorar, né, para trazer as suas demandas emocionais, psicológicas. E então me aprofundei a estudar esse universo da saúde mental e mais focada ainda na saúde mental relacionada ao trabalho. Muito legal, sabe? Que eu vou dar um pequeno preâmbulo, porque eu também trabalhei em empresa em 82, 83, 84. Logo ali. Isso, através de uma outra empresa, de uma medicina, de uma medicina de grupo, né? Que tinha algumas empresas em sua carteira, né? E a gente ia fazer a parte médico essencial, mas acabava fazendo a parte médico do trabalho mesmo, né? Sim. Que estava incipiente ainda, já tinha, né? A medicina do trabalho ainda não tinha. Hoje nós temos, se não me engano, foi 2008 que a especialidade medicina do trabalho foi reconhecida. Né? É recente, né? É a bem residência, recente. de fato, tudo é muito Isso. recente nesse universo, mas cada vez mais a gente vem vendo a importância do médico do trabalho na sociedade. Muitas vezes, a maioria das empresas, a gente percebe que o colaborador ele só tem contato com saúde naquele momento do periódico. Homens, né, que não vão ao médico com muita frequência. Então, a gente vê a importância social, né, que o médico do trabalho tem, falando em saúde pública, em prevenção de doenças, em orientação. Perfeito. Você sabe que você está comentando isso, né? E a gente fazia essa parte de medicina assistencial, mas é lógico, mesmo você comentou, mas mesmo naquela época, né? Eles traziam também demandas da família, né? Doutor, o que você acha? Eu posso fazer? Onde que eu vou, né? Hoje, muito mais, né? Acho que a médica, o departamento de saúde ocupacional na empresa e também o departamento de saúde ocupacional, antes era o médico e a enfermeira. Isso porque a lei obrigava, senão eu acho que não teria. Né? Nem medicina do trabalho teria dentro da empresa. Né? Hoje mudou. Mudou muito isso aí. Agora há essa obrigatoriedade toda. Né? E por conta disso, né? Até para iniciar o nosso bate-papo, Claro. a gente soube, né? Soubemos que houve, né, por parte do Ministério do Trabalho, uma mudança da lei. Né? A norma regulamentadora número 1, NR1, né? Ela será obrigatória para as empresas brasileiras a partir de 26 de maio de 2025. Então, essa atualização, né, já existia, né, lógico, a NR1. A atualização da NR1 inclui a avaliação e gestão de riscos, né, psicossociais Pois é. no ambiente de trabalho. Quem queria falar sobre isso há 40 anos atrás? Não se falava sobre isso. Verdade, doutor né? Otton. A NR ela veio, tenho falado muito sobre isso. A gente vê a tendência do risco psicossocial, da saúde mental, a importância do tema, ele vem ganhando corpo, né, ao longo desses anos. Se a gente olhar as estatísticas, a maior causa de afastamento no INSS, a gente está falando de incapacidade laboral, é devido à depressão, ansiedade, saúde mental. Então a gente percebia já que alguma coisa o governo iria alterar por conta dessa estatística previdenciária.
E aí, esse ano, né, a partir de 26 de maio, a gente vê essa mudança de fato acontecendo, né, uma legislação que é antiga, mas agora teve uma revisão, onde a empresa vai precisar identificar e fazer a gestão do risco psicossocial relacionado ao trabalho. Acho que é muito importante a gente pontuar que é relacionado ao trabalho, porque a gente percebe um pouco de confusão dos assuntos, né? Saúde mental, ela é muito ampla. Então, a gente tem as causas não ocupacionais também, né, que não são relacionadas ao trabalho. Então, o que a NR1 está se referindo são as causas relacionadas ao trabalho. A gente está falando de organização do trabalho, de ritmo de trabalho, de relações interpessoais no trabalho, né? A gente está falando de causas que aquela organização do trabalho podem estar contribuindo para transtornos psicológicos, psiquiátricos nos colaboradores, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a empresa também não pode se responsabilizar pela saúde mental integral, pela felicidade do indivíduo, né? A gente tem múltiplas causas, né, de transtornos. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado de conceituar, entender bem de qual risco a NR1 está falando. Isso. Queria também comentar, né, que a NR1, né, ela é a principal das normas regulamentadoras, né, que são um conjunto de regras e procedimentos que complementam a legislação trabalhista, né. Está chegando agora aqui no estúdio o doutor Davi Alves de Souza Lima, doutor, professor, lá da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, né, psiquiatra, né, que vai nos dar um suporte aqui hoje. Maravilha. Né? Então, doutora Natália, se nós falarmos besteira, doutor Davi parece. Estou aqui com dois professores. Vai puxar a nossa orelha. Viu? Mas, doutora Natália, doutor Davi, primeiro você se apresenta novamente, Davi, só dá uma boa tarde para todos. Né? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né, Otton? Prazer estar aqui com a Natália, né? Até parabenizar a Natália também, né? Escreveu um livro recentemente. Quero comprar o seu livro, hein? Vou ver se você tem uma. Questão de te presentear com ele. Mas esse tema realmente da NR1 é um tema interessante. Você sabe que semana passada eu participei de uma discussão sobre essa normativa. É um assunto que eu acho que dá para discutir bastante coisa. E a Natália conhece bastante do assunto, então a gente vai aprender. Com certeza, viu? Com certeza. Então, Natália, como que você vê esse novo cenário que está se iniciando com essa mudança da NR1? Bom, acho que a gente tem aqui, né, um mestre no assunto quando a gente fala em transtornos mentais, mas acho que a NR1 ela traz esse olhar da empresa, né, de fato, para entender como a organização do trabalho pode impactar na vida do indivíduo. Então, a maneira como o líder se porta, né, a segurança psicológica que aquele ambiente tem. Quando a gente fala em segurança psicológica, a gente está falando em liberdade para a pessoa poder expressar, poder errar, onde ela tem clareza nas atividades que ela deve cumprir naquele ambiente de trabalho. A gente está falando de organizar o tempo com as metas. A gente está falando de medidas organizacionais do trabalho que agora as empresas, como virou lei, vão precisar trazer de fato o assunto para a mesa e colocar nos objetivos estratégicos do negócio a saúde mental. Né? Antes o que era um benefício, eu ofereço uma terapia, eu tenho, né, um treinamento de liderança, era visto como algo a mais, um benefício. No cenário atual, não, virou uma legislação. Então, a gente vai precisar, as empresas, né, vão precisar se organizar, estruturar os seus programas de saúde mental, evidenciar as ações com uma robustez maior e trazer para o objetivo estratégico, como eu falei, os itens de segurança psicológica, de organização do trabalho, para que não afete a saúde psíquica do colaborador. Legal, viu? E então, complementando aqui,
como que essa norma regulamentadora, NR1, né, como que ela aborda a questão dos riscos ocupacionais, dos riscos psicossociais no trabalho? Como que ela aborda isso? Acho que a gente tem que voltar lá para a NR17 primeiro. A NR17 é uma norma que fala de ergonomia, né? E que há muito tempo a gente só focou na ergonomia osteomuscular. E a ergonomia é muito ampla, né? A gente tem questões relacionadas a conforto térmico, questões relacionadas à luminância e também à organização do trabalho. Então, o ritmo de trabalho, o ciclo do trabalho, as relações que aquela pessoa tem com tomada de decisão e estresse. Então, a gente precisa, para levantar o risco psicossocial, entender se os itens da NR17 ergonômicos já estão identificados naquela atividade e também escutar o colaborador, ou em periódico, ou em algum momento de teste, mas que a gente possa dar voz também ao colaborador para que ele nos fale, olha, isso aqui não está legal, isso aqui a gente precisa ter uma oportunidade de melhoria no setor. Lembrando que quando a gente fala em empresa, a gente não pode considerar um dado só, né? Então, é um conjunto de dados. A gente pode trazer também para discussão quantidade de horas extras, o absenteísmo, que são os atestados que os colaboradores apresentam. Então, esse conjunto de análise, né, desses KPIs, de indicadores, mais a escuta do colaborador, mais os itens da NR17, vão compor o reconhecimento dos riscos psicossociais nas empresas. Legal, viu? Depois eu vou pedir para você dar um complemento, Davi, que eu vou perguntar para ela quais que são os principais fatores de risco psicossocial que são identificados por essa nova norma, né? Bom, voltando para a NR17, a gente tem que avaliar se aquela atividade ela tem um ciclo que o colaborador consegue cumprir, se a remuneração dele está atrelada a metas robustas e impossíveis de se alcançar, né? Se ele tem ali a liberdade de fazer melhorias no setor, de opinar, se o erro dele tem margem, né, para erro, afinal estamos falando de humanos. E a gente percebe que, entendo que algumas atividades a gente também não tem muita margem, a nossa é uma delas, né, como médicos, mas a gente precisa ter protocolos e apoio para aquele colaborador, para que ele possa ter tranquilidade de executar a sua atividade, né? Então, a NR17, se a gente exemplificar aqui, a monotonia também do trabalho é um fator de risco psicossocial, aquele trabalho que você não tem nenhum estímulo, né? Você fica o tempo todo naquele mesmo ciclo de monotonia. Eu vou polemizar aqui, mas o trabalho noturno também é um risco psicossocial, né? Nós, como médicos, sabemos a importância que tem o sono, né? Não só para humor, para memória, mas também falando até de imunidade, de risco cardiovascular. Então, a gente tem mais de 100 itens de risco psicossociais que a gente poderia citar, mas acho que esses são mais fáceis de se enxergar, né, doutor Otto? Assim, que afeta de fato a vida do colaborador. Essa questão de ciclo de trabalho penoso, metas robustas, horário que você não consegue fazer o descanso adequado. Isso tudo pode sim levar um quadro de estafa, burnout, entre outros transtornos. Muito bom. Então, doutor Davi, ela comentou, né, esses principais fatores de risco psicossocial, né, identificados, né, essa nova norma e tal. E o que você me diria, esses fatores de risco, eles se encaixam em quais patologias na área da psiquiatria, né? Não, eu acho que a Natália falou muito bem, e eu vejo essa nova norma com um olhar muito bom, porque, de certa maneira, a sociedade está dizendo que a gente precisa de ter um olhar diferenciado para a saúde mental. Talvez isso tenha acontecido, talvez a pandemia tenha contribuído para isso, porque a pandemia trouxe essa discussão mais em voga, né, e isso tem ajudado. Agora, por outro lado, eu vejo também que vai ser muito bom, mas vão surgir questões que, na verdade, já existem hoje, né? A Natália trabalha com perícia, então
ela sabe disso. Eu também, às vezes, faço algumas perícias e sempre fica aquela questão, né? O trabalhador, muitas vezes, ele coloca a questão de ter adoecido ou por um quadro depressivo, ou por um transtorno de ansiedade, ou por uma questão relacionada ao burnout, insônia. Existe uma tendência a falar que tudo foi causado pela empresa. E a empresa, claro, ela sempre, né, nós estamos num sistema capitalista, a empresa quer lucro, é normal isso. E aí fica sempre essa dúvida, porque chega na justiça trabalhista e fica esse questionamento. E muitas vezes você fica naquela questão de que, será que foi tudo, será que não foi tudo? Isso às vezes não é uma avaliação tão simples de se fazer, porque as pessoas elas têm personalidade e elas lidam muitas vezes com a pressão e com alguns gatilhos de maneira diferente. Então isso que eu queria ouvir um pouco da Natália também. Como é que é, Natália, pela sua experiência, como é que você vê essa questão? Porque possivelmente agora, talvez, eu não sei, a norma ainda não entrou em vigor, vai entrar acho que dia 25 de maio, né? Talvez exista um número de ações maior contra a empresa, no sentido de falar que a empresa é culpada de tudo. E veja bem, eu não estou querendo defender a empresa nem aqui, eu estou levantando um debate. Mas isso para a estrutura geral, como é que você vê isso? Porque, no fundo, é aquela questão de se fazer uma avaliação correta e tentar dar o melhor caminho nesse sentido. Com certeza, acho que a gente vai entrar, né, nessa seara assim, que a norma foi instituída. A gente já vive hoje, né, doutor Davi, algumas aumentos de casos de nexo, B91 lá no INSS, e tem razão, a gente tem que ser justo, né? Acho que o nosso papel também como médicos é fazer o nexo de forma justa, né, de forma técnica. Muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, as coisas ficam empíricas, né? Então é mais difícil de fazer o nexo com o trabalho. Mas a gente tem hoje ferramentas, né, testes, avaliações psicológicas. É por isso que é importante também a empresa ter evidência de tudo que é feito, de como é a organização do trabalho naquele ambiente, de ter, né, o seu periódico ali em dia, com um médico qualificado que possa colher a demanda, conduzir. Porque quando a gente vai analisar depois o nexo, né, o indivíduo ele tem que ser avaliado como um todo. Nós temos casos hoje, eu recebo diariamente nos consultórios das multinacionais que eu trabalho. O paciente bate na porta para contar de um divórcio, de uma dificuldade financeira, né? E como lidar, fazer a gestão de tudo isso, né? O que é do trabalho, o que não é. E eu vou muito pela ideia do Dr. Mendanha, que é um médico e advogado, acho que assim como o Dr. Davi, ele tem escrito muito sobre o tema, que quando é do trabalho é muito característico, né? A gente tem assim, evidências fortes de um assédio, de burnout, de estafa. O quadro do burnout ele é bem clássico, né, doutor Davi? Aquele paciente que vem na alta performance fazendo e de repente ele despersonifica, ele não quer mais nada e né, apaga literalmente, como se diz a palavra própria do burnout. Então, a gente tem elementos tanto no quadro clínico quanto no histórico também, evidências que a gente tem daquele caso para fazer uma análise de nexo. Mas para isso as empresas vão precisar estar bem estruturadas, com o médico envolvido, psicólogo envolvido, porque senão, de fato, vai ser uma chuva de processos onde a empresa vai ser aí o foco, né, de algumas trabalhistas, e nem sempre ela tem a culpa ali, né, do processo. Não, e se o Walton me permitir, uma questão também, Natália, que eu vejo, eu acho que, na verdade, essa é uma discussão interessante, viu, Walton? Porque, no fundo, o que você falou é importante. A gente tem que ser, como médico, a gente tem que ser justo e tentar dar o parecer mais fidedigno em relação ao que está acontecendo. Porque o que o trabalhador, às vezes, ele não entende, né? E volto a dizer, eu não estou defendendo a empresa, mas eu atendo, às vezes, pacientes que estão, muitas vezes, afastados pelo INSS ou afastados por alguma questão. Muitos deles estão, com toda a razão, devem estar mesmo, mas alguns, eventualmente, já poderiam ter, ou eu vejo casos nesse sentido, discuto casos nesse sentido. A grande questão é o seguinte: quando você afasta um paciente
seja pelo INSS ou por alguma questão, de maneira errônea, então o paciente está tendo um ganho, entre aspas, secundário para isso, no fundo, todos estão perdendo. É isso que às vezes o trabalhador não percebe. Porque o que acontece? Se ele está sendo afastado, alguém vai ter que pagar isso. Quem vai pagar normalmente é o INSS. O INSS, no fundo, somos nós mesmos, porque nós que pagamos os impostos. Então está se gastando um dinheiro nosso numa pessoa que eventualmente não precisaria de estar afastada. Esse trabalhador, ele não se dá conta, porque no dia seguinte, se o filho dele fica com uma pneumonia e vai no posto de saúde, às vezes o antibiótico não tem no posto de saúde, porque esse dinheiro, de alguma maneira, foi usado de maneira indevida e vai faltar, porque o dinheiro ele é finito. Ele acaba. Então, eu acho que o brasileiro, ele precisa de começar, nós como sociedade, a gente precisa de começar a fazer uma leitura mais orgânica e mais geral de que a gente faz parte de um contexto onde todos estamos no mesmo barco. Então, quando alguém eventualmente está levando vantagem, outro alguém vai pagar esse preço. Então, essa é uma discussão também que eu acho que é interessante, que precisa, porque é uma tendência do ser humano sempre pensar de que, não, eu quero o melhor, eu quero dar um jeitinho para que a coisa fique boa para mim. Se a pessoa está precisando realmente, ela tem o direito. Mas se eventualmente é uma simulação ou algo que não está indo de acordo com o que era para ocorrer, vai gerar um problema. Como é que você vê isso? Perfeita a colocação, doutor Davi, sempre com esse olhar amplo de saúde pública, de sociedade, né? E a gente percebe, infelizmente, sim, alguns atestados, inclusive falsos, ou de colegas que não têm essa visão, né, do todo, infelizmente, né? Também, eu não julgo, porque às vezes o que o paciente leva é só essa visão que o colega especialista fica, ele não conhece a empresa. Então, acho que vai passar por um momento agora, doutor Davi, de balizar mesmo tudo isso. Porque quando a gente fala que a principal causa de afastamento no INSS é por saúde mental, a empresa que não souber lidar com isso, né, que não souber fazer de forma correta um afastamento, fazer uma contestação e conduzir a prevenção de saúde mental e os casos instalados, não vai ter mão de obra para trabalhar. A gente está falando de uma pandemia paralela de saúde mental. Lá em 2018, a Organização Mundial de Saúde, ela já tinha alertado, né, junto com a Organização Mundial do Trabalho, que até 2030 a incapacidade de mão de obra do mundo seria por saúde mental, sem saber da pandemia. Com a pandemia as coisas aceleraram, então, né? É uma questão de saúde pública mesmo que a gente está falando aqui hoje, né? A gente está falando da principal causa, que as pessoas não estão trabalhando, né, que não estão produzindo num país onde a gente precisa muito produzir, né, e sair da situação que estamos. Então, acho que é uma questão de saúde pública, as empresas vão ter que se qualificar, os médicos vão ter que se qualificar, a gente vai ter que se conscientizar cada vez mais a população sobre o tema, para que a gente consiga sair dessa estatística horrorosa, né? E a gente está falando de depressão, de ansiedade, que onera, impacta o núcleo familiar inteiro, né? Não só o indivíduo. Perfeito. Então, é muito maior do que a gente vê a estatística, né? Dos casos reais, falando. Muito legal. Doutora Natália, você e o doutor Davi estão comentando, fazendo esses comentários. Então, há 43 anos atrás, né, tinha várias, não era uma empresa, várias empresas em São José, nas quais trabalhavam em turno. Ainda existem várias empresas que trabalham com turno, que a meu ver, é uma coisa horrorosa, né? Mas hoje ainda acontece, mas menos pior do que era antes. E tinham várias meninas, adolescentes de 14 anos, que trabalhavam em turno. E muitas vezes tinham que largar o próprio estudo para poder trabalhar, que é aquele dinheiro que sustentava muitas vezes a casa. Então é um problema sério. Essa norma regulamentadora, ela vem pelo Ministério do Trabalho, né? Não é pelo Ministério da Saúde, né? Mas existe no Ministério do Trabalho aquela área da saúde também, né? Que vai regulamentando tudo isso. Mas você me diga agora o que você acha. Quais que são os impactos, né,
desses riscos psicossociais na saúde mental e no bem-estar dos empregados? Bom, as coisas mudaram bastante, né? Ainda bem, acho que a gente evoluiu muito falando em legislação trabalhista, que bom, né? Você sabe que só fazendo um adendo aqui, colocando na discussão, tem colaborador que ama trabalhar à noite. Se você fala que vai tirar ele da noite, ele fala, por favor, a minha vida é noturna. E o trabalho, ele pode também ter esse olhar, ele ser um protetor de saúde mental, né? Ele pode. No meu caso, não sei de vocês, mas quando a gente encontra propósito, amo o que a gente faz, sei que é um privilégio isso num país. Eu digo em casa que é a hora que eu vou para o consultório, é a hora que eu descanso, né? O consultório é onde eu descanso. Sair do consultório é só encrenca. Eu sei que isso é um privilégio, né? A gente poder fazer o que ama e ser remunerado por isso. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, mas ele pode também ter essa conotação de proteção, né, de saúde mental. Mas quando a organização desse trabalho não está amadurecida o suficiente, ou não tem esse olhar da saúde integral do indivíduo, ele pode ser, sim, um agente nocivo, né? Então, como eu citei alguns exemplos, né, anteriormente, falando de organização de trabalho, de ritmo, de pressão por metas e resultados, né, de você não ter um feedback claro, você não ter clareza nas suas atividades, você não saber o porquê você faz as coisas que você faz. Isso conflitos também interpessoais ali do trabalho, onde a gente não tem uma política estabelecida da empresa relacionada à diversidade, relacionada ao acolhimento, né, do outro, empatia. Então a gente vê que sim, ele pode ter um impacto tanto em transtornos ansiosos, né? A gente vê também, às vezes, transtorno de adaptação, com mudança de cidade, mudança de turno, mudança de chefia. Não são todas as pessoas que lidam bem com mudanças, né? Como o Dr. Davi trouxe no começo da conversa, cada um tem as suas bagagens e seu jeito de lidar, né, com as situações da vida. Mas a gente precisa ter responsabilidade com a saúde mental do outro quando a gente tem um poder hierárquico com aquele indivíduo, né? O líder, ele tem um papel muito importante. O líder não tem, muitas vezes, noção do quanto a palavra dele tem peso para o colaborador que está abaixo dele. Às vezes um olhar, um jeito que fala, o colaborador já cria 1000 coisas, né, sobre aquela situação. Então, capacitar para ser um líder acolhedor, para ser um líder que traz a segurança psicológica como um valor na tomada de decisão. Às vezes você muda alguém de escala e acha que é algo trivial, mas muda toda a rotina daquela pessoa. Então, chamar, conversar, explicar o porquê, engajar a pessoa naquela mudança. Pode parecer simples, mas a rotina engole. Às vezes a gente não consegue ter esse olhar no outro, do quanto impacta o outro determinadas decisões que a empresa e o líder tomam, né? Doutor Davi, é aquele negócio, né? Rotina é uma coisa fundamental que você tem, né? Mas às vezes você tirar a pessoa daquela... Esqueci assim o termo. Escala, né? Não o modus operandi, né? Aquele modo, tirar ela da sua tranquilidade. Tranquilidade em termos, né? Uhum. Oferecendo outra coisa é complicado, né, doutor Davi? E essa questão da rotina para o mundo mental, ela é muito boa, porque o ser humano, esse aspecto de você ter um horário para acordar, você fazer as coisas e ter um horário para dormir, inclusive para o sono, é super importante a questão da rotina, né? Você ter um horário para dormir e um horário para acordar, e isso faz muita diferença. E a Natália colocou muito bem, o trabalho noturno, inclusive ele é remunerado, né, com um dinheiro extra, porque tem uma característica de insalubridade, porque o que acontece? O dormir, o ser humano, ele foi feito para dormir à noite, né? E à noite tem uma série de vantagens você dormir à noite, porque primeiro que a quantidade de barulho é muito menor, né? Está escuro, e quando está escuro a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente produz na glândula pineal, no cérebro, é muito grande quando você dorme bem. Então você tem um padrão, né, de sono muito melhor quando você dorme à noite. Então quando trabalha-se à noite,
Claro que tem trabalhadores que gostam, mas no geral é melhor trabalhar durante o dia do que para a saúde, é melhor trabalhar durante o dia do que à noite. E essa questão da rotina é fundamental, né? Porque isso baliza, e o trabalho entra como uma das características na vida de uma pessoa super fundamental, porque você trabalha aí em média 8 horas por dia, você trabalha 1/3 da sua vida, pelo menos você passa trabalhando, então é muito tempo. E ela, tanto dentro dessa rotina, e uma rotina que seja uma rotina, enfim, estruturada, acolhedora, onde o trabalhador está bem inserido dentro daquele contexto, é muito melhor para todo mundo, não só para o trabalhador, mas para a empresa também. Com certeza. E pegando esse gancho, doutor Davi, acho que aqui a gente tem ouvintes e cabe a nós também fazer essa promoção de saúde, higiene do sono, né? Vamos falar só um pouquinho sobre higiene do sono. É uma das coisas mais difíceis de você conseguir. Eu digo isso como pediatra também, né? Desde o recém-nascido. Né? Olha, eu estou lá com uma bebezinha de 8 meses, estou passando na pele. É muito diferente da plantão à noite, viu? Bem diferente. Né? O doutor Davi tem experiência, o senhor também, mas falando de higiene do sono, eu trabalho à noite, então no dia eu vou fazer minha higiene do sono. Eu vou, digamos assim, enganar o meu cérebro que é à noite. Então eu vou investir numa cortina boa para, né, ficar blackout, ficar escuro o quarto. Vou deixar um ambiente gostoso para eu poder dormir falando de temperatura. Vou evitar celular, televisão nesse momento. Vou combinar com o meu núcleo familiar que aquele momento é o meu momento de dormir. Eu falo isso muito para os funcionários. Chama a família e explica. Olha, imagina se você, à noite, eu ficasse entrando aqui no seu quarto. Essa é a minha noite, né? Então, acho que combinar isso no núcleo familiar para ter ali um momento de sono, pelo menos aí 6, 8 horas, se possível, né? E executar, de fato, essas ações de higiene do sono, que isso é proteção de saúde mental. Dormir bem é proteção de saúde mental. Doutor Davi, agora eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre a rotina do sono, tentar dormir mais ou menos no mesmo horário, né? E às vezes tem jogo do Corinthians às 10 horas da noite, né? Como é que eu faço? Poxa? Quando ganha uma vez, fica assim. É um problema, é um problema. É um problema. Né? Não só quem gosta de futebol, eu gosto muito de futebol, né? Então, mas isso, na verdade, assim, a rotina ela é fundamental. Agora, você eventualmente sair da rotina também não é algo que desorganiza a saúde mental. Então, num final de semana, você tem uma festa, você vai fazer... Isso, assim, eventualmente, isso é algo que, do ponto de vista, assim, se você consegue se recompensar depois, até num panorama mais geral, é saudável, porque você está fazendo coisas que você gosta naquele momento. Claro, fui dormir 2, 3 horas da manhã, você não vai poder acordar às 6 no outro dia, você vai ter que esticar um pouquinho mais. Enfim, mas aí você tem que ver, cada caso é um caso, mas é importante essa discussão, sim. Mas, doutora Natália, você que é de fábrica, né? Cada função nova, muitas vezes você tem que ir até o local que o novo trabalhador que vai chegar, que você precisa conhecer aquele local que ele vai trabalhar, né? Isso tudo, né? Não adianta, o médico de trabalho não é só ficar sentadinha na cadeirinha dela, o ar-condicionado ligado, não é só isso, né? É muito mais do que isso, né? Eu queria que você comentasse comigo, doutora Natália, né? Na sua visão, né, qual a importância desses programas de apoio psicológico no ambiente de trabalho? Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu tive a honra de ser convidada para fundar uma startup de saúde mental lá no Parque Tecnológico, chama Plenavi. Tá? E a gente leva para as empresas psicólogo na tela, né? Então, o objetivo da Plenavi é democratizar a saúde mental. Antes, a gente via só pessoas com muito poder aquisitivo fazendo terapia, né? E hoje, que bom que as pessoas têm acesso e podem buscar autoconhecimento, a cura pela fala, né? É muito importante. Então, eu sou suspeita porque eu estou nesse ramo, acho que o meu propósito está bem voltado para isso hoje. Então, as empresas precisam buscar oferecer benefícios que, de fato, transformem as vidas, né? Não só benefício por benefício.
Então, eu tenho a sorte de trabalhar em empresas que têm essa diretriz de trazer benefícios eficientes, que realmente impactem a vida do colaborador, mas a gente está falando de psicólogo, a gente está falando de acessibilidade também na questão de atividade física, né? A gente está vivendo um momento que está difícil comprar supermercado, então não está sobrando muito dinheiro para esse tipo, né, de atuação. A nossa pirâmide lá das necessidades básicas, infelizmente, ainda está faltando a base, né? Mas quando a empresa entra e faz esse impacto social, oferecendo psicólogo, nutricionista, academia, né? Momentos de bem-estar, não só para o colaborador, mas também para os familiares, ela está contribuindo para a proteção de saúde mental, né? A gente, quando fala de proteção de saúde mental, passa por todos esses profissionais e atividades, hobby. E ter um hobby custa caro, né, gente? Não é todo hobby que é barato. Então, a gente tem grupos de corrida, por exemplo, que algumas empresas fazem, que corrida colocou o tênis, foi, né? Correu. A gente tem grupos de intenção, né, de interesse, de discussão de temas, por exemplo, como maternidade, como outros temas afins. Então, a empresa ela passa a ter esse compromisso social também de dar acesso ao colaborador de medidas de proteção de saúde mental que nem sempre ele consegue adquirir, né, se for contar só com o salário. Então, esses benefícios eles passam a compor. Não, e você sabe, essa questão da terapia, ela é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas elas têm a ideia de que a terapia é frescura, não vale muito a pena. Eu sou muito favorável, assim, a que as pessoas façam terapia, mas claro, eu acho que assim, eu costumo até falar para os meus pacientes que 3 requisitos têm que acontecer para a terapia dar certo, né? Primeira coisa é o paciente querer fazer terapia, porque se o paciente não quiser, fica mais difícil. O segundo aspecto, você tem que fazer terapia com uma pessoa competente, porque em todas as áreas você tem pessoas competentes e pessoas não tão competentes. Então tem que pegar um profissional, um psicólogo bom no que faz. E a terceira coisa é o santo tem que bater com o psicólogo, ou com a psicóloga, porque se o santo não bate também a questão não vai. Quando esses 3 requisitos se preenchem, a chance de dar certo é muito grande. E eu vejo a terapia como um processo também de autoconhecimento e de reflexão. Porque hoje o mundo está numa velocidade tão grande, as coisas estão passando, que as pessoas às vezes elas não param 5, 10 minutos para dar uma refletida. Peraí, mas o que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? O que eu posso mudar? A terapia, ela te obriga a parar ali uma vez por semana, pelo menos, 50 minutos, 1 hora, que você vai ter que parar e você vai ter que pensar coisas que estão acontecendo com você, com a ajuda de um profissional bom, e isso é fantástico. Se você fizer isso, com esses requisitos que a gente conversou, você vai crescer, você vai começar a refletir melhor sobre as coisas que estão acontecendo com você e você vai ser beneficiado nesse aspecto. Então, acho que é muito interessante. A gente tem um dado importante que eu sempre trago, doutor Davi, que só 3% das pessoas que cometeram suicídio estavam fazendo terapia. Então, a gente tem ainda um caminho a se percorrer, quebras de tabu, mas eu adorei os critérios, vou usar nas minhas falas também com os pacientes. E como é importante, né, ter esse momento onde você tem um compromisso com você mesmo. É aquele momento que não vai ter nada mais, a atenção é plena em você, né, e com um bom profissional conduzindo, a chance é muito grande de você ter um desenvolvimento pessoal, psíquico, você conhecer suas emoções. Isso é muito importante. E a terapia, às vezes as pessoas acham que é fácil fazer terapia. Terapia não é fácil fazer, porque no fundo você está pagando muitas vezes para cutucar a ferida ou as feridas, né? Então, quando você entra ali, então às vezes você vai para uma sessão de terapia, às vezes você sai da sessão, às vezes mexido realmente, né? Abalado, às vezes triste, mas de alguma maneira aquilo vai estruturar o seu psiquismo para que você caminhe no sentido de mudar, né? E tem dias que você vai sair bem e tudo mais, mas não é uma coisa simples, não. Fazer terapia não é tomar café com um amigo na padaria, é diferente. Eu faço terapia há 15 anos, né? Já mudei de psicólogo algumas vezes, porque de acordo com a fase, a gente vai se identificando com alguma técnica, né, diferente. E ainda me surpreendo. Tem dia que eu vou e falo, nossa, hoje eu não tenho nada para falar. O que eu vou fazer lá hoje? Eu não tenho nada a dizer. Hoje eu estou fazendo online, né? Eu não tenho nada a dizer.
e é o dia que sai uma coisa e fala, meu Deus, eu não sabia onde estava isso aqui dentro. Então a gente se surpreende com as nossas próprias emoções, né? E a terapia é um momento seguro para se fazer isso com um profissional imparcial, competente, sem julgamentos e em sigilo. Eu vou dar um pitaco aqui, estou de fora, sou pediatra, né? Porque as empresas, né, principalmente o sexo masculino, os homens, se você fala em terapia para eles, é a morte, né? Eu não sou louco, por que eu vou fazer terapia? Está mudando, está mudando. Então isso está tendo uma mudança, está tendo uma evolução nessa área, né? Então isso sempre, isso a vida toda, né? Falou para o homem, vai no psiquiatra. Putz, é a morte pro cara. Não, mas não sou louco, vou fazer o quê? Não é isso. Você, psiquiatra não trata só loucos, para você não ficar louco, talvez, né? Então, às vezes quando chega no psiquiatra já passou no otorrino, né? Porque eu não estou dormindo, eu vou no otorrino. Né? Eu estou com algum sintoma psicossomático, eu vou no dermato às vezes, com alguma. Então passa por todos os especialistas, onero, convênio, aí chega no psiquiatra. Que bom que isso está mudando. A gente vê a participação da alta gestão nisso nas empresas. Então, eu tenho a sorte de trabalhar com diretores que fazem terapia, estimulam que os colaboradores façam. Isso ajuda muito, né? Mas a gente percebe hoje mudando bastante isso, viu, doutor Alton? Assim, os meninos procurando mais aí a saúde, não só uma vez por ano no periódico, na campanha do Novembro Azul, mas aceitando apoio, ser ajudado, reconhecendo suas emoções, chorando, né? Você sabe que, infelizmente, a gente tem um tempo limitado. Sim. Porque essa conversa nossa aqui dava para ficar até a noite, tranquilamente, porque é interessante e é bom que para quem está nos ouvindo vai captar alguma coisa de importância nisso tudo. Sim. Né? Então, eu vou perguntar uma coisa que para vocês dois, vou perguntar para a Natália, mas o Davi vai fazer os comentários dele, né? Natália, você que vive no ambulatório de saúde ocupacional, né? Quais os sinais de alerta para tentar se identificar um transtorno psicológico em um trabalhador que esteja executando aquelas atividades habituais dele dentro de uma empresa? Quais seriam esses sinais de alerta? A gente tem implantado nas empresas o brigadista da mente, né? Acho que é um jeito de capacitar mais pessoas no tema, porque a gente não tem braço suficiente, né? A saúde ocupacional, de estar em todos os lugares da empresa, enfim. Então, a gente tem capacitado multiplicadores para que eles saibam identificar sinais de alertas e também atuar diante de uma crise de ansiedade, né? Uma crise de pânico, um surto psíquico. Então, eu falo muito para os brigadistas, quando a gente faz o treinamento, que é estar atento ao que mudou. A gente conhece a pessoa que está do nosso lado trabalhando. A gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que muitas vezes com as pessoas de casa. Eu falo que um bom dia da enfermeira que trabalha comigo, eu já sei se ela está bem ou não, né? Então, é estar atento ao outro. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, estar atento a uma mudança de humor, ao isolamento. É aquela pessoa que sempre estava ali disposta, de repente não está mais, ou não quer almoçar, ou está com um humor diferente, mais irritada. A depressão não vem como nos livros, né, doutor Davi, infelizmente. Então, às vezes, a irritação é um primeiro sintoma, né? A apatia, não quero mais, não tenho mais vontade. O choro, né? Algumas pessoas que conseguem colocar, né? O choro, extravasar. A mudança de humor é importante estar identificando, falta de concentração, né? Perder um prazo que não era daquela pessoa perder no ambiente de trabalho. E o sono, né, gente? A pessoa chega todo dia reclamando que não dormiu ou que não está legal. Então, a gente estar atento a quem está do lado. E se perceber que teve essa mudança de humor, essa mudança de comportamento, né? Essa fala diferente, encaminhar para o serviço médico, encaminhar para um profissional que possa acolher, identificar o que está acontecendo e traçar estratégias,
Porque, gente, é uma estatística preocupante, mas nós temos medicamentos, nós temos profissionais capacitados, protocolos para lidar com esse tipo de transtorno e que vai bem, né, doutor Davi? O doutor Davi pode falar aqui inúmeros casos de sucesso que ele tem no consultório e eu também posso citar. Então, peçam ajuda, porque tem tratamento, a gente consegue ser uma pessoa ativa, produtiva e plena, né, mesmo tendo um transtorno mental de base. Essa questão do sono ela é fundamental, né? Porque o sono, o adulto, a Sociedade Americana de Sono que diz que o adulto tem que dormir entre 7 e 9 horas por noite. Por isso que a média é em torno de 8, né? É aquela velha história, se você fizer uma continha rápida, 8 horas é 1/3 do dia. Então, uma pessoa que vive 90 anos, ela passa 30 anos dormindo se ela teve uma boa saúde durante a vida. Então é muito tempo. E as pessoas, às vezes, elas desvalorizam o sono. E a maior parte dos transtornos mentais, grande parte deles, quando existe um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, mesmo bipolaridade, enfim, normalmente você tem alteração no padrão de sono também. Então, assim, o sono é fundamental, é uma das coisas que faz parte da anamnese, né, de qualquer médico. É importante você perguntar a questão do sono, e importante. Agora, voltando um pouco àquele assunto, né, eu acho que também, assim, a questão do preconceito com a psiquiatria melhorou muito mesmo, né, muito, né, acho que antes era, talvez a pandemia também tenha contribuído, mas apesar de ter melhorado muito, ainda existe preconceito, né, ainda existe, mas melhorou muito. As pessoas ainda... Tem muitos consultórios psiquiátricos que às vezes eles não colocam eventualmente uma identificação na frente, isso, aquilo, porque tem paciente que às vezes não quer falar que está indo no psiquiatra, mas você tem razão, melhorou bastante, então acho que a gente está avançando. Que bom, né? Que bom que as pessoas estão podendo sentir, falar e procurar ajuda, acho que é isso. Legal, viu? Eu vou te fazer mais uma pergunta daqui a pouco, mas eu tenho um compromisso aqui que eu tenho que agradecer os ouvintes, né? Que se sem ouvintes, não existe programa, lógico, né? Eu queria agradecer muito Raquel Marconde Sereno, lá de Caçapava Velha, lá em Caçapava, né? Divulgue para os seus grupos, divulgue para os seus amigos, Raquel, e continue nos ouvindo, mande perguntas, né? Aqui tem o Robson e a Eliette Sobrinho. Eles dizem o seguinte: somos ouvintes do seu programa aqui em Guaratinguetá. Quando moramos em São José, o senhor foi médica da nossa filha Marina. Hoje ela tem 26 anos. Eu tenho umas crianças de 40 e poucos anos que foram também os pacientinhos. Né? Você já está atendendo os netos, né? Os netos, com certeza. Né? Obrigado, Robson. Eliette tal, eu peço sempre, divulguem para todos, né? Márcio Deodato, do bairro Novo Horizonte, aqui de São José, obrigado, Márcio. O Paulo Piraju, conjunto 31 de março, aqui de São José. O senhor já atendeu minha filha no Bosque dos Eucaliptos. O BS do Bosque dos Eucaliptos, trabalhei lá há 26 anos, né? Então, quando inaugurou e quando mudou para onde é hoje, né? Então é bem possível mesmo. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, continue nos ouvindo. E por último aqui tem a Eliana Máfia, Trindade de Eugênio de Melo, São José dos Campos, obrigado. E obrigado, continue nos ouvindo, hein? E tem uma pergunta. Mas para o Davi, né? O Juraci Ramalho, aqui do Jardim São José dos Campos, muita gente precisou de atendimento psiquiátrico após o período de pandemia. Eu já vou até responder para o Davi, né? Porque hoje, vocês sabem que nós cursamos a faculdade, a graduação dura 6 anos. Após a graduação, você vai, eu quero ser determinada especialidade. E hoje, vou fazer a residência médica para me tornar especialista, né? E hoje uma das especialidades mais procuradas, se não a mais procurada, é a psiquiatria, né? Mas o que você fala para mim, Davi? Muita gente precisou de atendimento psiquiátrico? Precisou na pandemia, né? Eu costumo dizer, eu tive vários colegas que na pandemia fecharam o consultório. Eu não fechei o consultório na pandemia, pelo contrário, até meu consultório foi muito bem na pandemia e pós-pandemia também. Eu acho que psiquiatria
é uma área, como o Otton colocou, que está crescendo muito, as pessoas estão tendo um olhar diferenciado. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque, no fundo, o ser humano é isso, né? A gente não é só corpo e só mente, né? O conjunto do que acontece na nossa cabeça com o nosso corpo, né? E essa terceira gama que se fala hoje em relação à questão espiritual também. Então, essas questões, elas são muito importantes, porque se a gente não está legal de cabeça, não está bem mentalmente, as outras coisas não vão bem. Então, acho que é interessante essa discussão. Pode falar, E também nos atestados, né, o absenteísmo teve um aumento de 64% no INSS nos últimos 10 anos relacionado à saúde mental. Então, a gente está diante, sim, de uma pandemia paralela aí de saúde mental. Eu ouso dizer isso. Doutora Natália, a gente já está quase finalizando, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Doutora Natália, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro, que foi lançado mês passado, e que faz uma abordagem muito brilhante, né, sobre esse tema que nós estamos comentando hoje, né? Eu queria que você comente sobre esse livro, né, sobre o título do livro, porque não é de promessa, é de propósito. De propósito. É de do verbo dar. Exatamente. De propósito, né? Manual de Saúde Mental no Trabalho. O que você pode nos falar sobre esse seu livro? Ela já tinha plantado a árvore, tão jovem, né? Já plantou árvore, já tem filho. Já fez o que tinha que fazer. O livro, não? Já fez o que tinha que fazer na vida, né? Eu não livro ainda, vou escrever. Mas o que você pode falar para mim sobre o seu livro? Acho que foi uma audácia, né, um puerpério, ter escrito esse livro. Eu vou mostrar aqui para vocês, acho que dá para ver aqui. Dá para ver, certo? Mais para cima. Bom, de propósito é um trocadilho, né, para que a gente busque o propósito, mas de uma forma intencional, que a gente, de fato, busque esse autoconhecimento e colocar intenção nas coisas que a gente faz, né? Eu defendo o trabalho como, sim, um agente protetor de saúde mental. Para mim foi, né, no momento que eu estava ali no puerpério, desde os 16 anos, nessa correria de 1000 horas fora de casa, e de repente me vi ali 7 meses em casa, né, com a minha filha, que, nossa, a melhor coisa do mundo, mas a gente perde um pouco a identidade do nosso trabalho, a mulher passa por um momento bem complexo, né, ali no puerpério. Então, eu comecei, nos momentos que eu tinha, que a bebê estava dormindo, a escrever, a trazer alguns materiais que eu já tinha, né, sobre o assunto. Quando surgiu a NR1, também, eu estou envolvida lá na Plenavi, que é essa startup de saúde mental. Surgiu a NR1, eu comecei a receber muitos telefonemas e mensagens. E aí, o que eu tenho que fazer? Como eu faço a adequação da minha empresa? Então, eu falei, vou escrever sobre isso, né? Acho que o momento é oportuno, eu tenho, com toda humildade, algo a dizer sobre isso, é meu dia a dia, é o que eu vivo dentro da indústria. Então, é um livro que fala sobre a NR1, fala sobre prevenção de saúde mental no trabalho, medidas que as empresas podem implantar. Fala um pouco sobre essa questão do propósito do trabalho como agente protetor, que deve ser. E, no final, eu falo um pouco sobre o futuro do trabalho, né? Como eu disse anteriormente. A empresa que não souber lidar com transtornos mentais, com o paciente passando por alguma situação psíquica, não vai ter mão de obra. A geração que está vindo agora, essa geração que não coloca mais o trabalho como centro da sua vida, como a gente sempre colocou, né? Eles querem coisas diferentes. Eles querem liberdade, eles querem flexibilidade, eles querem ter aí um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E confesso que invejo um pouco essa geração, apesar das empresas não estarem ainda sabendo como lidar com eles, mas é uma geração que vem com outras vontades. Então, eu falo um pouco sobre isso também, como as empresas, as companhias vão lidar com o futuro do trabalho, com essa geração que quer coisas diferentes do que a gente está acostumado ou que a gente tem a oferecer. E onde que quem quiser ler o seu livro, onde pode encontrar o seu livro? Pode encontrar na página da Plenavi, no Instagram, Plenavi, online, ou na Livraria Leitura, tá? Tanto físico quanto online. A
A livraria Leitura no Colinas. Do Shopping Colinas, isso. Foi lá onde Legal. a gente fez o lançamento, até agradeço a parceria. Mas foi essa construção. E só para complementar, doutor Otto, eu queria falar da capa um pouquinho. Essa capa é espetacular. É que eu estou apaixonada por essa capa. Essa Então, capa se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho dessa capa. É uma mulher serena de inteligência artificial. Foi o Guilherme Lucas que fez a capa. Ela é de Minas. E ela é essa medusa, né, moderna, que a qualquer momento vai abrir os olhos e a gente está vivendo mesmo. Acho que a saúde mental, os transtornos mentais estão aí. A qualquer momento a gente pode ser um de nós, né, a qualquer momento, a estar passando por uma situação de saúde mental. E ao invés das cobras, né, na cabeça, eu trago engrenagens. Eu sinto que minha cabeça é um pouco assim, acho que de vocês também. A gente está sempre criando, pensando e se movimentando. E que isso pode funcionar, né? Pode ser sereno, pode ser proveitoso. Quando a gente ama o que faz, a gente vê propósito no que a gente faz. Muito então, legal. acho que é isso. Eu vou finalizar uma pergunta para vocês dois, né? Doutora Natália, doutor Davi, né? Eu quero que vocês digam para mim, para todos quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui pelos canais de comunicação da Rádio TV Imprensa, eu quero que vocês digam para mim. Primeiro, doutor Davi, né? Depois você vai falar, Natália. Como que é possível ter saúde mental nos dias de hoje e, na verdade, desafiar as estatísticas, né? Davi. Eu acho que é um pouco um chavão, mas é aquela questão de ter o equilíbrio, né? Então acho que você tem que saber equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida no trabalho e cuidar muito bem da sua saúde, não só física como mental, mas a física é muito importante, porque quando você está bem fisicamente, fazendo exercício, enfim, se cuidando, se você tem alguma doença clínica também, seja diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, enfim, é super importante você cuidar bem dessas questões clínicas, porque isso vai fazer com que o seu corpo fique bem, isso tem um reflexo na mente e diminui a chance de você ter outras doenças também. Então, acho que o importante é a pessoa ter um olhar diferenciado para si próprio, olhar para ela e também colocar para ela o que faz sentido para a vida dela, o que é importante para a vida dela, porque às vezes o que é importante para você não necessariamente é importante para mim e não é importante para a Natália. E essas particularidades, elas precisam ser seguidas, porque quando você faz o que você gosta, o que você quer, isso ajuda muito a você ter uma boa saúde mental e, consequentemente, uma boa saúde no geral também. Perfeito. E eu Doutora também colocaria, uma aula, né, doutor Davi, sempre, mas eu também colocaria a questão dessa comparação que a gente vive hoje. Você liga ali ao Instagram, é todo mundo em Dubai ou na Forbes? Já viu? Você fica, meu Deus, onde eu errei, né? O que eu estou fazendo? Então, não é real, né? Então, acho que a inteligência artificial, a tecnologia, ela traz muitos benefícios, mas ela também colocou a gente conectado full time, né? Antes as pessoas mandavam e-mail e esperavam. Hoje elas mandam e-mail, te avisa no WhatsApp que ela mandou um e-mail. E se você não respondeu, o que aconteceu com você, onde você está? Então, esse imediatismo, né, essa corrida por não sei o que a gente se coloca muitas vezes, essa comparação das mídias sociais, do que não é real. Então, a gente precisa ir para a terapia. Eu coloco muito a terapia como centro, assim, como uma pessoa em constante análise, eu trago muito isso. Para a gente, através do autoconhecimento, não cair nessas armadilhas, né, dessa corrida para o quê? Né? A gente está correndo de quem para que lugar? De respeitar também os nossos momentos de descanso, de atenção plena, em família, algo que eu estou tentando nesse momento aprender, né, com a bebê em casa. Estar presente, de fato. A gente vai para a mesa de restaurante, é todo mundo no celular. Eu acho que é sobre isso, é tudo isso e mais um pouco. Tomar cuidado para a inteligência artificial não virar ignorância artificial, né? É IA também, né? Mas eu agradeço muito a sua presença, doutora Natália. Obrigada. E hoje o meu parceiro, doutor Davi, vem sempre aqui conosco, sempre nos abrilhantando, né, com o seu conhecimento todo, né? Mas, Natália, fiquei muito feliz de poder contar com a sua presença. Sucesso para você nessa sua empreitada com esse seu livro, né? E ficamos por aqui.
Quer deixar uma palavra final? Agradeço a participação, Dr. Davi, o mestre, Dr. Otton também. Que bom, né, esse programa levando saúde e prevenção. Parabéns pelo projeto. E façam terapia, pessoal. Busquem autoconhecimento. E as empresas que estão escutando, busquem aí implantar medidas e trazer saúde mental como um objetivo estratégico de fato. Legal. Bom. Davi? Não, acho que era isso mesmo. Obrigado, viu? Agradeço a todos. Ficamos por aqui com mais um programa Questão de Saúde. Até quarta-feira que vem, às 13 horas. Pessoal, tchau.